Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme de nós, da FACT, recebê-los aqui nessa semana, feita com muito carinho, com muito amor, como tudo que a FACT sempre fez, desde o primeiro momento em que ela foi pensada por mim, por Lívia e por Silvio. Somos parceiros já de longa data, com muito amor envolvido na nossa relação profissional e pessoal. E esse carinho a gente vai querer compartilhar com vocês aqui ao longo dessa semana, com alguns modelos específicos de condução das nossas salas e que vocês vão ter a oportunidade de viver experiências distintas, tanto experiências pessoais, na vivência desse ambiente da excelência operacional, quanto também, lógico, de fundamentos metodológicos que podem ajudá-los a gerar algumas reflexões, confirmar algumas certezas que vocês já tenham, despertar para alguns elementos que, porventura, vocês ainda não tenham percebido, além dos profissionais FACT que vão estar envolvidos de corpo, alma e coração nessa semana, vocês também terão a oportunidade de compartilhar experiências com dirigentes, gerentes, profissionais com larga experiência na aplicação dos conceitos da excelência operacional nas suas respectivas organizações. Então, vai ser uma grande oportunidade que nós da FACT, junto com esses parceiros, estamos disponibilizando para vocês, que com muito carinho aceitaram o nosso convite para participar dessa nossa semana. Tá? É um orgulho enorme para a gente tê-los vocês aqui junto conosco. É por vocês que a FACT existe, para poder juntar uma série de experiências, de saberes distintos nessa relação profissional e colocar à disposição de vocês para que vocês possam repensar, como eu já falei, ou confirmar algumas convicções que vocês têm, tá? Então, sejamos todos felizes nessa semana. A FACT tem essa característica também de fazer as coisas com seriedade, com rigor, com disciplina, acima de tudo, mas também com um bom humor, uma leveza, com a simplicidade que o TPM requer para a condução das coisas. E estar próximo de pessoas depende muito dessa questão empática. E a gente exercita um pouquinho isso. Então, vamos nessa primeira sessão da nossa semana, que é uma semana longa, mas com diversas oportunidades para quem participar. Nós vamos começar agora falando um pouquinho sobre ideias, percepções, vivências dos profissionais FACT ao longo destes 30 anos, mais ou menos, de TPM aqui no Brasil. Então, nós, como atuamos no mercado há cerca de 30 anos com o TPM, não somente como consultor, mas vamos também dizer do lado de lá do balcão, nós podemos contribuir com algumas reflexões desses dois lados. E é isso que a gente pretende fazer nessa nossa primeira conversa, que abre a nossa semana como se fosse uma carta de apresentação. Nós objetivamos, com esse nosso bate-papo, levar experiências, mas mostrar um pouquinho das nossas competências, quem somos nós e quem são as pessoas que vão conversar com vocês ao longo dessa semana. Tá certo? Então, o nosso título desse bloco é 30 anos de TPM no Brasil, porque a gente conviveu e convive ao longo desse período através das práticas com o TPM nas nossas organizações de origem ou depois atuando no mercado como consultores e instrutores da matéria. Esse bloco, especificamente, vai abordar esses 30 anos de TPM conversando
Daí vem o nome Fact Talks, né? Eu não tenho aqui a pretensão, né, de ser um Jô Soares, de ser um Pedro Bial, que são monstros sagrados dessas conversas dirigidas nas nossas grandes mídias, mas a gente vai tentar fazer o papel de conduzir essa conversa de forma estruturada para que a gente possa percorrer tranquilamente essa estrada ao longo desses 30 anos, tá? Vamos conversar um pouco e para que essa conversa possa ser uma conversa, digamos, lavar a gente no vício, né? Mais disciplinada, nós temos algumas recomendaçõezinhas para vocês poderem aproveitar melhor essa semana e principalmente essas conversas nos Fact Talks que nós vamos ter ao longo da semana, tá bom? São coisas simples que pode ser, eu acredito até que sim, muitos de vocês já conheçam, mas que a gente gostaria de ter esse cuidado na orientação de como manejar essa plataforma Zoom para que a gente possa ter um melhor aproveitamento da nossa conversa, tá bom? Então é rapidinho. Na sequência eu vou falar um pouquinho sobre a FACT e aí a gente vai entrar no nosso universo, tá bom? Vamos em frente? Bom, vocês têm uma imagem que não é essa especificamente, ter que o computador de vocês tenha aberto de forma diferente, mas essa é uma tela modelo da apresentação do Zoom. Fone de vocês bloqueados. Vocês estão com a câmera de vocês bloqueada, né? Assim como o microfone e a câmera, para que a gente possa ver os palestrantes, né? Para que a gente possa usufruir bem dessa relação. Nós recomendamos que vocês mantenham esse modo galeria, como o Zoom chama, não deixem na fala, né, de quem está falando, né? O Speaker View ele tira as outras imagens e fica somente, basicamente, com a imagem de quem está falando. Isso não vai ser legal. Se quiserem manter a tela cheia, né, clicar nesse quadradinho que está aqui no cantinho alto da tela, que vocês vão sair para o modo tela cheia. Isso fica de acordo com o gosto de cada um, tá bom? Na sequência, existe uma recomendaçãozinha que eu acho que pode também nos ajudar. Se vocês clicarem nessa tela aqui em cima, quando eu estou compartilhando a tela, em um botãozinho que tem View Options, ou seja, opções de vista, de visualização, vão aparecer essas janelinhas. E para a janela aparecer da imagem aqui na lateral, vocês deixam esse side-by-side mode, né? O modo lado a lado, clicado, porque vai ficar dessa forma. Se vocês desmarcarem essa opção, vai mudar, ou seja, vai sair desse modo side-by-side ou lado a lado e vai para uma visão dessa forma que eu estou colocando, que consegue distribuir melhor as informações na sua tela. Também isso vai do gosto de cada um. São algumas recomendações e nós recomendamos que vocês, se assim desejarem, mantenham, por favor, com essa configuração. Isso, na nossa ótica, vai facilitar, como eu já coloquei. Beleza? Uma outra questão. Percebam que aqui, nesse exemplo que eu estou usando, aparece, mesmo com o vídeo bloqueado, aparece a caixinha do vídeo. Aqui está com o meu nome, né? E isso, obviamente, vai aparecer com o nome da pessoa que estiver com o vídeo bloqueado. Existe uma forma para que a gente possa retirar essa caixinha do nosso vídeo e ficarmos somente com a visualização, né, das pessoas que estão fazendo a respectiva apresentação. Então, se vocês passarem o mouse nessa caixinha, vai aparecer algumas opções, que são o mute e esses 3 pontinhos. Clicando nesses 3 pontinhos, vão aparecer opções. Abre uma caixinha de opções, que é exatamente essa que eu estou colocando aqui. E, por favor, se vocês assim desejarem, marquem essa opção de ocultar os vídeos das pessoas que não estão participando com o vídeo aberto. Porque isso vai retirar a caixinha
e nós vamos ficar com esse tipo de imagem que a gente está vendo aqui. Ok? Somente com a caixinha do vídeo, ou tela inteira, ou a caixinha do vídeo da pessoa que estiver fazendo a apresentação. Se vocês preferirem voltar ao modelo anterior, clica, passa o mouse nessa caixinha que está aparecendo, marca, né, aparecer os vídeos das pessoas que estão com o vídeo bloqueado e ele vai voltar ao modelo anterior. São algumas recomendações gerais, eu posso ter sido repetitivo para alguns, mas nós entendemos que dessa forma a gente vai conseguir ter uma interação muito melhor. Tudo bem? Espero que vocês estejam preparados. Nós estamos aqui ávidos por conversar com vocês. Vou, como eu disse, fazer uma rápida apresentação da nossa organização, mas sempre que vocês tiverem algum questionamento ao longo dessa nossa conversa, desde esse momento até o finalzinho, vocês usem, por favor, o chat que está aqui abaixo, né? Vocês podem clicar, vai abrir uma oportunidade para que vocês possam se comunicar com a gente. Qualquer tipo de pergunta, vocês podem colocar, de discordância, de percepções distintas. Nós teremos o maior prazer de respondê-las e debater com vocês. Tá legal? Vamos conhecer um pouquinho da FACT agora? Né? Nós temos como um grande lema, e até por isso surge essa semana como objeto, né, dessa nossa crença, desse nosso valor, que é pensar em uma realidade onde o bom pode ser sempre melhor. Então, por exemplo, nós estamos vivendo um momento de dificuldades, onde as organizações estão se reinventando, diversas oportunidades têm aparecido, e a gente precisa estar dedicado para poder entender os momentos e oferecer alternativas diferenciadas, né? Que cada um dos momentos que a gente vive na vida exige da gente. A FACT pensa dessa forma, por isso nós estamos oferecendo essa semana de graça, ninguém paga nada para participar, para oferecer conteúdos que façam com que nós enfrentemos esse momento de dificuldade que já se estende por um largo tempo, né, com organizações também dentro desse mesmo contexto. Então, a nossa intenção é oferecer alguns elementos para que a gente possa pensar em coisas distintas. E a FACT tem isso como lema. Tá? Então, por favor, conheçam um pouquinho do nosso potencial e que a gente tem para entregar para vocês. Tá? A FACT, como eu já disse, ela é fruto da sociedade de Paulo Canário, de Lívia Ulian e de Silvio Godoy. Somos profissionais que já temos mais de 25 anos de atuação no mercado de consultoria e treinamentos, utilizando o TPM como plataforma da excelência operacional. Né? Então, somos oriundos da IMC Internacional. Somos profissionais, trabalhamos durante muitos anos com o professor Yasu Imai, que nos deixou há pouco. E em um momento dessa nossa trajetória, nós fundamos a FACT, Consultoria e Treinamento. E graças às oportunidades que vocês no mercado estão oferecendo para a gente, nós, obviamente, crescemos. E hoje, aqui no Brasil, nós temos 3 consultores que dão suporte às nossas operações aqui no Brasil, além de mim e de Silvio, que também seguimos atuando como consultores no mercado de consultoria. Pablo Marques, Luiz Miranda e Ava Cedrais, que vocês vão conhecer em detalhes daqui a pouco. Né? A gente vai ter a oportunidade de conversar muito sobre essas nossas historinhas, né? Casos peculiares e bastante interessantes que aconteceram nessas trajetórias. Mas nós também ampliamos nossas operações. Nós somos pequenininhos, humildes, mas temos pretensões enormes de ocupar o mundo com o nosso carinho e nosso conhecimento. Então, já chegamos no Chile, temos um sócio no Chile, que é Dom Abel Midiaqueu, que está, inclusive, participando de toda a nossa semana, né, como um convidado especial. Infelizmente, ele não vai conversar com a gente por conta da língua, mas é um parceiro de longa data, um profissional com larga experiência que tem nos dado suporte nas nossas operações do Chile e, a partir daí, uma expansão para toda a América Latina. E como a gente pensa grande e acredita no nosso potencial,
nós também estamos desenvolvendo inicialmente algumas parcerias no mercado equatoriano, no mercado colombiano, onde nós já atuamos. Temos um cliente atualmente de consultoria na Colômbia e estamos estendendo nossas operações, tentando abrir a porta da Europa através dos patrícios portugueses, que também são pessoas de conhecimento de longa data nossa, que são instrutores TPM, formados pelo JPM, como nós fomos, e que já iniciamos algumas atividades o ano passado, e esse ano tinha um plano desenhado que tivemos que redesenhá-lo em função, infelizmente, da ocorrência da pandemia, que privou a todos de muitos sonhos, de muitos desejos, de muitas coisas que gostariam de fazer. Mas isso vai passar e nós vamos voltar a atuar fortemente também no mercado português, né? A FACT é uma quanto fora do Brasil e que nos orgulha muito de ter oferecido essa nossa inteligência a serviço dessas empresas. São empresas brasileiras, são empresas do Chile, são empresas da Colômbia, são empresas locais, são empresas globais, de diversos ramos da atuação industrial. Então, isso denota a aplicabilidade do TPM nesses ambientes diversos e, obviamente, também isso traz um conteúdo, né, uma bagagem, uma série de saberes diferentes que nos capacita a poder oferecer a vocês essas experiências distintas. Nós sempre temos alguma coisa que já vivemos e que podemos oferecer a vocês, né? E como nós fazemos isso? Através de uma busca, né, de um alinhamento com os processos de negócio. A atividade de excelência operacional, por si só, ela não se basta. Não vai trazer, provavelmente, impacto significativo nos processos de negócio. É fundamental que a gente busque esse alinhamento e assim a FACT pensa. Então, a estratégia de negócio e os seus processos precisam estar muito bem traduzidas em políticas, diretrizes e metas para que o processo de excelência operacional se debruce de forma planejada sobre esse contexto. Então, dessa forma, nós conseguimos estabelecer uma conexão, efetivamente conectar o meio, que é a excelência operacional, com o fim, que são as estratégias de negócio. Então, ter indicadores, ter mapeamento de processos, entender como as coisas na dinâmica do dia a dia acontecem nas organizações é um trabalho que a gente domina, né? Desculpem a falsa modéstia, né? Nós já vivemos, como eu disse, diversas oportunidades em diversos ramos da indústria, então a gente sabe muito bem como traduzir isso em ações efetivas. Ok? E óbvio, para que isso aconteça, nós precisamos governar o sistema. Nós precisamos estabelecer diretrizes e acompanhamentos sistemáticos. E claro que nós também trabalhamos na construção dessas estruturas para que esses aspectos sejam aspectos que fortaleçam a prática da excelência operacional e vincule, como nós já vimos, aos objetivos estratégicos de negócio. E dentro disso, alguns pontos extremamente importantes, né? Objetivos estratégicos, se estão claramente definidos, como a grande maioria das organizações o tem, eles indicam qual o caminho e a velocidade que se deve percorrer esse caminho. Então, é como se fosse bater o bumbo. Eu preciso e preciso neste tempo. Se eu tenho isso claro, eu consigo fazer a conexão dos processos de excelência operacional. E se eu tenho um processo metodológico, eu sei qual é o desempenho que eu preciso desenvolver para poder alcançar estes objetivos desenhados. Então, a gestão do desempenho fica facilitada porque o método. Quais são os aspectos que influenciam o alcance desses objetivos? A própria metodologia, e o TPM é sensacional, traduz de uma forma simples e direta esse caminho, para que a gente possa enxergar aquilo que nós chamamos comumente de perdas, e o trato dessas perdas garante processos mais estáveis
que, como consequência, vão tender a entregar os objetivos estratégicos do negócio. Então, essa gestão do desempenho é fundamental. E, claro, se eu sei qual é o caminho a percorrer, se eu conheço as pedras que estão nesse caminho, que são as perdas, eu posso definir a forma como eu devo percorrê-lo. Então, isso garante um ritmo adequado da passada, que os pilares que o TPM traz, a filosofia que o TPM nos oferece, os seus tesouros, garantem que a gente consiga alcançar os resultados desejados. Tá legal? Isso é um pouquinho do nosso portfólio, da nossa experiência. Nós trabalhamos com consultoria focada nesses aspectos e, obviamente, capacitando pessoas para que elas possam conduzir os seus processos dentro das organizações onde trabalham, com mais ou menos essa nossa percepção sobre o que é excelência operacional através do TPM. Tá legal? Bom, era isso mais ou menos que eu tinha que compartilhar com vocês sobre a FACT. Agora nós vamos entrar no nosso tema, vamos falar um pouquinho sobre essa história do TPM aqui no Brasil, desses 30 anos vividos por nós, profissionais do TPM, e como é que a gente viveu esses 30 anos. Como a gente vive, aliás, porque a gente ainda segue no processo de aprendizado. Tá bom? Espero que vocês aproveitem. Por favor, fiquem à vontade, como eu já comentei. Perguntem pelo chat, né? O chat está aberto a vocês para que vocês possam interagir com a gente. Ao final desse nosso bate-papo, nós vamos ter tempo suficiente para poder conversar bastante com vocês. Tá legal? Vamos ao tema. Vou disponibilizar para vocês aqui a imagem dos nossos lindos, queridos consultores, né? Todos profissionais com muita experiência a compartilhar. Como eu disse, eu não sou o Ivo Soares, mas eu tenho a minha caneca, né? Uma caneca para dar sorte, a caneca do meu amado e querido tricolor baiano. Me permitam. É água, viu? É água. Então, gente, vamos começar a nossa interação, né? Como eu disse, é uma conversa que tem com o objetivo trazer experiências a vocês. Espero que nós consigamos compartilhar um pouco dessa história. Vai ser uma conversa divertida, uma conversa em que a gente muito provavelmente vai ter alguns momentos de grande descontração, para mostrar como a gente percorreu esse processo do TPM aqui no Brasil a partir dos anos 90, mais ou menos. Né? Tem gente que é bem mais velha aí, bem o que é que eu estou dizendo, tem gente que é mais novinha, vai entender como é que isso começou. Espero que vocês gostem, tá bom? A nossa conversa ela vai estar pautada em algumas interações, óbvio que eu vou fazer essa mediação com meus colegas de trabalho, trazendo alguns elementos importantes dessa linha de tempo, né, desse processo histórico. E como os orientais falam, né, como os japoneses principalmente estabelecem, antiguidade é posto. Né? Experiência é fundamental, se respeita. Então, obviamente, nós temos que começar pelo mais experiente. Né? Então, vou falar primeiramente com o nosso amigo, meu querido sócio, parceiro de longa data, de muitas batalhas. Muita água já passou embaixo dessa ponte da gente. A gente já viu muita coisa acontecendo. Meu parceiro Silvio Godoy, que muitos anos de TPM na história. Eu gostaria que ele fizesse uma rápida apresentação para que vocês o conheçam um pouquinho melhor. Mas vão conhecer muito mais ao longo da nossa conversa. Silvio, por favor, fique à vontade, meu amigo. Bom dia, pessoal, né? Sejam bem-vindos, né, a esse evento. Para a gente é uma honra tê-los aqui com a gente, para a gente poder passar um pouquinho da nossa história, da nossa experiência, né? E tudo que diz respeito ao nosso trabalho, né? Aquilo que a gente se propôs a fazer. Bom, meu nome é Silvio Moreira de Godoy, né? Todo mundo me conhece como Silvio Godoy. Minha formação é de engenharia industrial, mecânica. Trabalhei muitos anos na indústria automotiva e automobilística, né? Foi onde eu comecei a trabalhar com TPM, né? Na década de 90, mais ou menos somos contemporâneos, né? Eu e o Canário
nessa época a gente começou mais ou menos juntos, né? E para mim é uma honra estar aqui com vocês. Falando um pouquinho da minha experiência, né? Eu trabalhava na parte já trabalhei com produção, manutenção, projetos, processos e qualidade. Então, trabalhava em várias áreas do setor industrial e trabalhei como consultor interno de processos. Então, isso me deu assim um interesse muito grande em entrar nessa área, né, de consultoria, porque eu achava que era uma oportunidade que eu tinha para poder ajudar, né, as pessoas, né, as empresas, né, com um trabalho que eu conheço, né, de certa forma. E aí eu entrei nesse ramo e estou até hoje, né? É uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? Eu acho que isso me trouxe muitos amigos, né? Muita vivência, né, na área. E a gente vai continuar aqui com esse nosso bate-papo. Vai lá, Canário. Obrigado, Silvão. Uma curiosidade, não é? Silvio trabalhou na antiga COFAP, né? Lá no ABC. O meu curso de instrutor TPM em 1994, que não me ouçam falar isso, por favor. Em 1994 eu fiz o curso de instrutor TPM com o JPM. Meu mestre foi o professor Sudjura. E o meu exercício prático, eram 12 dias de treinamento, e o meu exercício prático foi feito na fábrica que Silvio trabalhava. E eu ainda não conhecia a Silvio. A essa época, nós não nos conhecíamos. E eu fui fazer a minha formação como instrutor de TPM na fábrica onde Silvio trabalhava, trabalhando como se fosse operador de Silvio, vamos dizer assim, né? Limpeza, inspeção, etiquetagem, viver o Gemba, a realidade, o suor, o calor do momento. Então, o mundo sabe o que faz, né? As nossas conexões já se estabeleciam desde antes, sem a gente saber. Então, esse Exato. é um aspecto interessante. Obrigado, Legal, Silvio. legal. Valeu, Silvio. Muito obrigado. Na sequência, vamos falar de nosso amigo Luiz Miranda, que é um parceirão também, fruto do nosso trabalho, fruto da nossa formação como instrutor, como consultor, por essas andanças da vida, como eu acredito muitos de vocês que estão participando aqui tiveram a oportunidade de encontrar a mim e a Silvio nessa caminhada. Luiz Miranda, por favor, conta um pouquinho de você, meu amigo. Abra seu microfone, fique à vontade e vamos em frente. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado aí por vocês estarem dedicando esse tempo para nos ouvir, para dar essa atenção para a gente. Para a gente é sempre um prazer, a gente está aqui com frio na barriga, né, de usar uma nova ferramenta e fazer isso de uma forma diferente num momento tão difícil que a gente está enfrentando, né, fazer uma coisa boa e que a gente consiga se alimentar com coisas interessantes e que levem a gente para frente. Então, Luiz Miranda, alguns me chamam de Luizinho, talvez porque quando eu comecei com essa jornada aí, né, era muito novo. E minha formação, sou engenheiro de produção, né? Tenho MBA em gestão empresarial, mas a formação mesmo, de fato, aconteceu no Gemba, né? Eu sempre fui uma pessoa de fábrica, comecei lavando peça em manutenção, passei por todos os degraus possíveis dentro das operações em algumas fábricas, trabalhei em grandes indústrias, né? E foi em uma delas que eu tive o privilégio de conhecer esses dois grandes mestres aí, Canário, que era meu consultor na época, né, pela IMC. Nessa época eu trabalhava na Natura, era o coordenador do programa, e o Canário era o meu consultor. E depois, um pouquinho adiante, acabei conhecendo o Silvio, né, também numa consultoria, em uma outra grande empresa que eu trabalhei como coordenador do programa, na época, hoje Heineken, né, depois Brasil Quirin e hoje Heineken. Então, a minha jornada no TPM, depois eu vim conhecer a Ava, né, e conhecer Pablo, que são os meus dois colegas aí, os meus dois parceiros. E Lívia, né, que desde aquela época, na organização exemplar dos treinamentos da MC, a gente contato. Para mim é um grande prazer, né, fazer parte e vestir essa camisa do qual a gente tem tanto orgulho, porque lá atrás eu via
instrutores, né? Professor Chinone, Canário, as pessoas que nos deram treinamento. O meu primeiro treinamento na vida foi com o Canário. Eu fui colocado dentro de uma sala de instrutores. Eu nunca tinha ouvido TPM na vida. E a gente ficou aí uma semana ouvindo de segunda a sábado, aquela agenda que sabemos que não é fácil, ouvindo pela TPM pela primeira vez, tendo que voltar para casa na época e implementar em 4 fábricas, em utilidades, no centro de distribuição, numa das maiores indústrias de cosméticos do país, né? Então foi uma jornada muito interessante, porque lá começou a mudança da lente, né? Lá a gente começou a enxergar, desde aquela época comecei a enxergar um horizonte muito maior, né? Uma oportunidade de desenvolvimento. E eu brincava com o Canário, um dia eu vou botar essa camisa, um dia eu vou fazer esse trabalho de consultoria. Ele fala, rapaz, vai estudar, moleque. E eu ouvi, né? Foram muitas orientações, muito quebra-pau, por assim dizer, né? Mas hoje eu me considero um profissional muito feliz por ter feito essa escolha na minha carreira, né? De ter acreditado nessa metodologia, que a gente acha que profissional melhor, mas na verdade a gente se torna uma pessoa melhor, né? Porque a gente vai fazer e de fato a gente acredita que é desenvolver gente, de alguma maneira deixar um legado. Tive a oportunidade de implementar essa metodologia em algumas grandes empresas e um grande projeto que me possibilitou implementar muita coisa do que a gente lê foi a construção de uma fábrica, né, com conceitos de controle inicial e de formação de pessoas, que eu tive a oportunidade de realizar em Belém do Pará. Então, assim, eu sou muito apaixonado e grato, né, por estar aqui com vocês e, de alguma maneira, estar contribuindo e trocando essas ideias para que a gente enriqueça os nossos aprendizados. Eu amo esses caras de paixão, né, eles sabem disso. Simbora! Para a gente é um prazer gigante poder estar aqui. Vocês não sabem como a gente fica feliz de conhecer gente nova e, de alguma maneira, contribuir e aprender com vocês a cada dia. Obrigado mais uma vez e se divirtam. Mostra a sua camisa aí, que você já conseguiu vestir ela. Aê, garoto! Ih, papai, ó! Isso, meu velho! Valeu, Luizinho. Obrigado, meu irmão. Valeu. Seja bem-vindo à nossa conversa. Espero que vocês possam... Os nossos outros consultores, que também vou falar um pouquinho sobre eles, bem rapidinho, para a gente poder entrar no nosso foco. Pablo Marques, parceiro velho de guerra também, muitos anos de estrada, muitos aprendizados. Assim como o Luiz foi, vamos dizer, um discípulo meu, Pablo é um discípulo de Silvio, né, que aprendeu muito com o mestre Silvio, tem uma história bonita para contar, uma história de luta no interior do Nordeste. Não é fácil, a gente sabe das carências que a nossa região... Eu também sou nordestino, sou baiano, torcedor do Bahia, como vocês viram, né? A gente sabe do desafio que é fazer as coisas aqui por cima, mas aqui tem coisa muito boa, que é gente boa, que é vontade, garra de querer fazer as coisas, e Pablo é fruto dessa realidade. Pablo, por favor, meu amigo. Olá, pessoal. Obrigado, Canário, pela apresentação. Bom dia a todos vocês. Nesse momento, são 49 pessoas que decidiram investir seu tempo, dedicar seu tempo a nos ouvir, né? Então, muito obrigado, muito carinho que nós preparamos essa semana FACT de Excelência Operacional. Bom, eu me chamo Pablo Marques, sou natural de Recife. Minha formação é em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Pernambuco, e tenho pós-graduação também, né, nessa instituição na área de produção e na área de processos. Entretanto, obviamente a gente não pode rasgar o diploma, mas a nossa experiência com o TPM, a nossa vivência, estou vivendo há 17 anos com a metodologia, vale muito mais o conhecimento prático do que tudo que a gente vem estudando na teoria, no conceito, né? Então, é importante ter o conceito, é importante estudar, é importante a formação, mas como o Luizinho falou, carinhosamente chamando aí o nosso amigo parceirão,
o Gemba faz muita diferença, né? Então, eu me formei em 2003 em engenharia, e aí, como o Canário colocou, eu fui para o interior de Pernambuco trabalhar na indústria automotiva, e assim que eu cheguei, já tinha o TPM, já estava começando com o TPM, e eu vivenciei alguns projetos, né, nessa organização. Eu trabalhei com qualidade, produção, processo, um pouco de manutenção, e aí caí na coordenação do TPM, que foi o meu grande aprendizado, o grande presente que eu recebi para realmente muda a cultura, muda a forma de pensar, a forma de enxergar a vida como profissional do TPM. E aí, nessa indústria, eu tive a oportunidade de conhecer vários processos. Processo metalurgia, injeção de plástico, montagem, indústria química, construção civil. Nós implantamos também TPM na construção civil, isso foi um grande aprendizado. E eu gosto de contar um pouquinho dessa história da construção civil, porque as pessoas que não tiveram grandes oportunidades profissionais, normalmente encontram uma oportunidade na construção civil. Então, você se depara com profissionais com baixíssima escolaridade, ex-detentos, ex-presidiários, pessoas que tiveram problemas com drogas, e você, quando começa um projeto de TPM num ambiente como esse, percebe as pessoas mudando, é que você realmente tem uma crença muito forte nas pessoas. Então, foi uma experiência muito rica para mim. Eu gosto de contar essa história. Eu espero um dia poder encontrar alguns de vocês aí para contar com mais detalhes. Bom, gostaria de fazer só uma homenagem, que foi um dos meus mestres também nessa indústria, que é uma pessoa que está me ouvindo agora, que é o Gesildo Serralva, né? Eu trabalhei com ele nessa indústria, e uma pessoa que foi um grande parceiro, líder do pilar de MA, líder do pilar de MP, me ajudou muito como coordenador, aprendi muito com ele. Gesildo, um forte abraço para você, parceiro. E aí, em 2017, acabei recebendo esse presente da FACTA, através do Silvio, de trabalhar com ele, né, num projeto como consultor. E aí, assim, para mim foi inimaginável, né? O discípulo está do lado do mestre agora, compartilhando conhecimento, e realmente é um orgulho muito grande para mim poder contar essa história e estar hoje junto com o mestre Silvio, o mestre Canário, tem me ajudado bastante, o mestre Luizinho Iava, que também tem compartilhado muito conhecimento. Acho que são trajetórias diferentes, mas que se somam e que nos ajuda a cada dia a fazer jus àquele pensamento que o Canário abriu falando, né? Que nada é tão bom que não possa ser melhorado. A gente está sempre buscando melhorar a cada dia. Ok? Muito obrigado. Perfeito, Pablo. Valeu, parceiro. O grande defeito de Pablo é que ele é rubro-negro. Aí faz diferença, a gente sabe que tem essas coisas, né? Valeu, parceiro. Obrigado. E agora vamos fechar com a nossa Júnior, né? A nossa menina. Ava também é fruto dessas relações profissionais, enquanto nós éramos, eu e Silvio, instrutores e consultores da IMC Internacional, e tem uma história bonita também do interior do Nordeste, né, daqui da Bahia, e um grande empreendimento que existe aqui na cidade onde ela mora, e que tem uma história muito bonita para compartilhar com vocês ao longo da nossa conversa. Mas antes, vamos ouvir um pouquinho, rapidamente, sobre quem é Ava. Fica à vontade, minha linda. Bom dia a todos. É assim, um prazer assim, imensurável estar aqui com vocês, né? Sou a Júnior, né? Como o Canário falou, a caçulinha aí da equipe, tá? Eu comecei um estágio, fui fazer um estágio, né, na antiga Skin Cariol, e ainda como estagiária, acho que já era o destino dando algumas indicações, né, eu caí de paraquedas numa limpeza, num exercício de etiquetagem em silos. Então, imagine aí. Então, eu caí de paraquedas, faltou alguém, aí faz o quê? Chama estagiária, né?
E aí eu caí, aí foi o primeiro contato que eu tive com etiqueta, e identificar anomalia, e meio assim, né, tentando entender, e vamos lá. Tempo depois, tive a oportunidade de formar, né, a Secretaria de TPM. Na época, a gente partiu do zero, então foi bem antes do kickoff mesmo, então todos aqueles treinamentos iniciais. Então, assim, era uma fábrica muito grande. Então, vi todas essas etapas, ver a transformação das pessoas. E eu acho que é isso que me apaixonou pelo TPM, né? Você pegar pessoas que estão ali fazendo a mesma função e você vê essa pessoa acreditando, essa pessoa mudando, apresentando, completamente apaixonada pelo TPM. Então, assim, hoje eu amo trabalhar com TPM. A gente pegou essa planta, então, desde antes do kickoff, levei dentro da secretaria até o prêmio especial, até o prêmio de excelência, né? Em seguida, eu fui experimentar outras realidades, então assumi outras coordenações dentro da área de processos, tá? E aí eu vivi o outro lado, né? Então, implantando o TPM enquanto coordenação, né? Enquanto tendo que aplicar as ferramentas, não só ensinar, né? Mas, assim, procurar aplicar junto. E isso também foi muito, muito gratificante. E aí, assim, depois de toda essa minha trajetória, né? E aprendendo, então, passei no início, a consultoria era junto com o Canário, né? Tive alguns contatos com o Silvio também. Então, assim, o Canário sempre foi meu mestre. Era Canário andando, eu com um caderninho atrás, copiando, tirando dúvida. E isso era muito ansioso, né? E isso era muito gostoso de acontecer, a formação das coisas, né? A identificação das perdas e eliminação, isso era muito gostoso de fazer, né? Trabalhoso, mas muito gostoso. E foi assim, e aí aí eu acabei, encerrei esse ciclo, e aí para minha surpresa veio o convite, né? Então, assim, para mim foi uma honra quando o Canário, né? A mesma situação do Pablo aí, então você é discípulo e daqui a pouco você está trabalhando, né, com o seu mestre. Isso para mim foi uma honra, né? Então eu iniciei, tem um ano aí junto com a FACT, e estamos aqui, né? Com muita honra, apaixonada por TPM, para crescer junto. Que ótimo, Ava. Que bom que a gente trouxe alegria, oportunidades, né? Seguimos juntos, construindo aquilo que a gente acredita e compartilhando saberes, aprendizados, experiências de vida, coisas boas, né? Os tropeços que a gente deu. Espero que nesse caderninho que você falou que anotava só tenha coisa boa. Mas vamos lá, vamos dar início à nossa conversa, né? Interagir com nossos amigos. E assim, a gente falou, né, o TPM de 30 anos, ou seja, de 90, ou seja, na década de 90 até os anos atuais. Então, eu gostaria, né, eu vivi muito esse processo por dentro, como rapidamente eu comentei. Em 93 eu fiz um curso de facilitadores, em 94 eu fiz o curso de instrutores TPM, na empresa em que eu trabalhei, aqui no Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia. Em 1991 começaram-se as discussões sobre a necessidade de implantação de algum método que ajudasse a sistematizar, né, a gestão da produção. Àquela altura existia uma turbulência muito grande no mercado com relação a essas questões. Então, desde 91, mais ou menos, 92, com mais dedicação, com mais mergulho no tema, a gente tem a oportunidade de contactar com isso. Mas eu não vim aqui para falar das minhas histórias somente, a gente vai compartilhar essas experiências. Mas se for falar aqui da década de 90, né, para a Ava e para Pablo, talvez eles ainda estivessem no colo de mamãe e papai, né? Então vamos falar de quem estava já, né, maduro, não vou dizer velho, que aí é sacanagem, mas maduro nessa época, que é nosso amigo Silvio. Queria saber, assim, Silvão, nesse momento que eu comentei, início da década de 90, qual era a sua, né? Em que posição você estava? O que é que você fazia profissionalmente na empresa onde você trabalhava?
Rapidamente, Bom, me conte aí como é que foi essa sua história. Bom, como você falou, né, eu trabalhava na COFAP, né, onde você fez o exercício, né, do curso de instrutores, e eu trabalhei em várias áreas lá, na produção, manutenção, projetos, processos, mas eu também na qualidade, e eu participei bastante do processo de certificação de qualidade, certificações de fase da qualidade total, né? Então, foi na época que se falava muito em controle estatístico de processo, mais ou menos 1991 e tal. E como eu me envolvia muito com a implantação dessas certificações, eu me envolvia muito com a ISO 9000, a ISO 14000, mas mais do que isso, eu me envolvi muito com as certificações dos clientes, né? Clientes importantes, por exemplo, General Motors, Volkswagen, Fiat, Renault, Audi, BMW, porque a gente exportava muitos, né, para empresas do exterior. E essas auditorias, elas eram muito exigentes, mais até do que a ISO 9000, né? Porque cada um tinha as suas particularidades, né? Indústrias americanas, indústrias europeias, tinha também indústrias na Ásia, e a gente tinha que atender todos os clientes. Então, eu me envolvi muito com essa parte de certificação, e eram muitos requisitos, até que, mais ou menos em 1995, as três maiores americanas, General Motors, Chrysler e Ford, fizeram uma norma exclusiva deles, que era a QS 9000. Era uma mistura da ISO 9000 com requisitos da indústria automotiva, né? E isso começou, então, a aumentar essa exigência no mundo. Até que, mais ou menos em 1999, foi criada a ISO TS 16949, que engloba todas as exigências do mercado automotivo em todos os continentes, né? Então, eu me envolvi muito com essa parte de certificação aí. E mais ou menos nessa época, 1991, 1992, a COFAP começou a buscar conhecimentos, né, que ajudassem, né, a melhorar o resultado, e o TPM foi uma das opções. Então começou muitos treinamentos, eu participei. Em 1994, né, eu comecei a me aproximar, a fazer muitos treinamentos na IMC, com o professor Imai, com o professor Kimura, com o professor Nakasato, né, e comecei a me envolver mais com o TPM. Silvão, né? Oi. segura aí que você não vai derrubar o serviço todo agora. Não. Aproveitar essa deixa que você me deu para falar um pouquinho aquilo que eu disse que não eram coincidências, né? E que de fato não são coincidências. Olha só esse primeiro bloco da sua história, como você trouxe a referência era um trabalho técnico voltado para atendimento de alguns requisitos normativos que, à época, eram fundamentais para o negócio da empresa onde você trabalhava, e que isso oportunizou tanto a organização quanto você, como profissional, a se aproximar de alguma metodologia que tornasse esse ambiente mais produtivo, que fizesse com que essas normas técnicas, de fato, se conectassem com a execução, com a gestão da rotina, com a entrega de processos mais estáveis. Exatamente esse, Silvio, o mesmo contexto que eu vivi na empresa que eu trabalhava. Eu era um engenheiro de processo, engenheiro químico, preparado, pós-graduado para poder fazer gerenciamentos de processos petroquímicos, e que, nesse momento, no início dos anos 90, essa questão normativa ela veio com muita força para o Brasil por conta da ISO 9000, principalmente, das normas do mercado automotivo que começaram a chegar ao Brasil com muita intensidade. E isso fez com que eu, como engenheiro de processo, que já tinha uma característica de uma mobilidade organizacional muito grande, como é o seu caso, né, me aproximasse dessa nova realidade. Estudar os conceitos normativos e fazer com que os nossos processos estivessem adequados aos requisitos que essas normas estabeleciam. Da mesma forma que você conta, isso não foi suficiente. Ou seja, além dessa base documental, isso precisava se assentar na gestão da rotina, no fazer, né? No make, propriamente dito, na execução, trazer pessoas, gestores para dentro desse universo normativo.
e que as organizações aí no início da década de 90 estavam um pouco atônitas, identificando caminhos a seguir para buscar essa conexão. E aí veio o TPM com muita força, e já a gente vai dar continuidade para que você conte a sua história a partir do seu namoro e casamento com o TPM. Legal, legal. É muito bom, Silvio. Olha só, eu volto a dizer, não são coincidências. Tua história, né, é muito próxima da minha história. Assim a gente se aproximou, né, do TPM, e esses anos 90 foram anos turbulentos dentro das organizações brasileiras. Né, o Plano Collor, né, de 89, ele fez com que a gente tivesse que repensar o ambiente industrial no Brasil, a sua relação tanto interna quanto com o mercado externo. E a indústria automobilística sofreu muito isso, a indústria petroquímica do seu lado, a indústria de petróleo também sofreu muito por conta dessas questões. Mas, enfim, é história e que nos trouxe até aqui. Não é? Nessa mesma leitura, assim, ainda falando um pouquinho desse início, eu gostaria de saber de Luiz. Ele já falou um pouquinho rapidamente sobre isso, mas eu queria extrair um pouco mais dessa experiência vivida por ele. Como foi essa sua aproximação de fato com o TPM, Luiz? Foi uma iniciativa sua própria? Você percebeu movimentos dentro da organização e se encantou com aquilo e quis, não, esse negócio é minha cara, eu vou lá? Ou pelo contrário, né? Foi goela abaixo, foi de igual, compadre, tá aqui, receba, Matheus, comece a embalar ele porque o filho é teu. Como é que foi essa sua historinha? Como que você se sentiu dentro desse contexto, meu velho? Na verdade, nessa de cosmético na Natura, e eu trabalhava na manutenção, e um diretor que trabalhou na Unilever trouxe a iniciativa de se implementar a TPM. Logo em seguida, eu tive contato com o professor Imai, na época, com uma palestra que ele iria dar para todos os gerentes, né, falar um pouco sobre a metodologia. No primeiro momento, foi um contato que você não entende muito bem o que é, você ouve um pouco os conceitos, mas você ainda não materializa aquilo, né? E aí, logo em seguida, eu fui fazer o treinamento de instrutores, e no treinamento de instrutores a gente já tomou um banho de loja, assim, né, metodológico. E a missão foi voltar para a Natura para implementar nas fábricas, né? Lá você já faz muita amizade, esse mundo de TPM ele é um mundo bem redondinho mesmo, porque as pessoas acabam se conhecendo e se ajudando. Naquela época não tinha esse benefício e essa facilidade que a gente tem hoje das mídias e de tudo o que acontece. Então, assim, o network mesmo, o contato pessoa a pessoa era fundamental. Até tem algumas pessoas aqui conosco hoje que me ajudaram muito nesse processo do conhecimento inicial. A Érica, o Reginaldo, que abriu as portas na época, ele trabalhava na Dix, enfim, algumas pessoas que estão aqui. E esse contato inicial foi de entender um pouco a metodologia para implementar. Mas, muito rapidamente, a gente se encanta com aquilo. Teve um patrocínio da alta direção naquela época, e desde aquele momento a gente começa a entender que precisa ser em toda a pirâmide, né? Do início ao Gemba, né? Da alta administração ao Gemba. Se não for assim, a gente sofre consequências muito grandes, né? E é uma gangorra, né? Porque as pessoas saem e a gente, como coordenador do programa, precisa ficar alimentando o fogo, pondo lenha, cuidando para ver se aquilo tá vivo, né? Até que as pessoas de fato compram. Quando compram, aí você fica meio que coadjuvante nessa história. O TPM ganha poder nesse sentido. Isso é muito importante. Desculpe, meu velho. Não estenda o fio da meada. A gente vai no embalo e termina descendo a ladeira toda. É só o seu iniciozinho, acho que ficou legal, né? A sua experiência, como que surgiu esse seu contato com o método, essa experiência que você traz do make, do fazer, do executar atividades de manutenção, como técnico de manutenção que era no início.
a formação inicial para te trazer elementos fundamentais para você se transformar num excelente coordenador e conduzir o processo de implantação junto com a gerência e com a diretoria da sua organização, né? Acho que esse fio da meada está bem desenhado. Pablo, como é que foi isso, Pablo? A sua vivência até o contato com o iniciozinho do TPM. Não se estenda não para a gente não derrubar o serviço logo todo agora, tá? Como é que foi isso, Pablo? Alguma peculiaridade? Algum elemento assim que marcou esse momento? A gente, quando está ali, né? Você deve ter feito isso com sua esposa atual, né? Você chega, namora, bate o olho, diz, rapaz, gostei da gata, será que vale a pena? Será que não vale? Vou experimentar para ver, né? Como é que foi isso com você? Mais ou menos, me conte. Foi bem interessante, porque eu estava na primeira reunião de prestação de conta na empresa, eu era da área de qualidade, né? Recebi um projeto PDCA, mas até então eu não tinha a noção do PDCA dentro de todo o sistema do TPM, né? Então eu fui para uma reunião de prestação de conta, onde uma colega minha começou a falar de OE. E aí eu dei uma cutucada no meu chefe assim do lado, eu disse, chefe, o que é OE? Aí ele me explicou rapidamente a eficiência do equipamento. Eu disse, mas como é que calcula isso? Aí ele disse, cala a boca aí, que depois eu te explico. Aí eu disse, tá bom, beleza. Aí quando foi depois, eu fui conversar com ele, ele me explicou o que era OE, e aí eu comecei a entender a lógica de onde, porque ele me relatou que tinha equipamento que tinha OE, tinha equipamento que não tinha. Eu digo, ora, a gente está numa indústria, deveria medir a eficiência de todos os equipamentos, mas somente de uma parte. Ele disse, não, porque nessa parte que mede o OE, tem um grupo autônomo e esse grupo se reúne, tem uma lógica do empoderamento desse grupo e tal. E foi aí o meu primeiro contato com o TPM, né? Eu comecei a me envolver com esses grupos, até porque meus projetos de qualidade e de produção precisavam passar pelo plenário, né? O plenário do grupo autônomo, né? Esse fortalecimento do chão de fábrica. Então, foi esse o meu primeiro contato e eu comecei a entender realmente o poder do chão de fábrica. Certo, Pablo, beleza. Começou pelo começo, digamos assim. Isso aí. Muito bom, excelente. Excelente, meu velho. Bom, nessa historinha toda, né? Vai para lá, vem para cá. Eu também tive, como eu já falei, mais ou menos o meu início, muito parecido com o de Silvio, que é muito parecido com o de Luiz, muito parecido com o de Ava, muito parecido com o de Pablo. As coisas parece que vão... não somos nós que escolhemos, né? Elas que nos escolhem, na verdade, né? Então, tem muita coisa dentro desse pacote. E um dos elementos muito importantes que ao longo desses 30 anos, né, aconteceu, e principalmente aí de meados da década de 90, deixa eu dizer, de 93, a partir de 93, até os anos 2010, 2007, mais ou menos, foi a presença dos japoneses. Quer dizer, nós tivemos a oportunidade aqui no Brasil de termos os grandes mestres de TPM do mundo, né, que eram do JIPM, alguns infelizmente já falecidos, outros ainda vivos, mas que não atuam mais no mercado da consultoria e treinamentos, mas tivemos essa felicidade de beber da fonte, né? Muito intensamente, vários professores, professor Yamada, o professor Shinotsuka, o professor Suzuki, o professor Kimura, o professor Shirose, o professor Nakasato, muitos deles vieram ao Brasil, Sugiura, que foi meu mestre, e trouxeram reflexões, né, de como a gente pode enxergar o mundo de uma forma diferente, não é uma forma certa ou errada. Eu queria saber um pouquinho, né, que valor essa percepção agregou a vocês. Claro, eu tenho as minhas convicções, as minhas percepções. Se vocês tiveram um contato próximo, se vocês interagiram e beberam dessa fonte, e em que sentido isso pode estar fazendo falta ao Brasil e ao mundo nesse momento de crise. Mas vamos falar desse contato inicial. Eu queria ver
com a Ava. Como foi que você viveu, Ava, essa questão? Se existiu efetivamente um aprendizado que te completou a partir desses contatos com os japoneses? Existiu sim, Canário. A gente estava acostumado, né, a fazer as coisas o jeito brasileiro de ser. E o primeiro contato, né, a primeira vez que a gente passou por um health check e foi fazer as apresentações, a gente viu assim, primeiro teve que vencer a dificuldade do idioma, né, da tradução. Isso foi bastante foi bastante proveitoso para a gente, porque assim a gente precisava sem se estender muito, sem muitos arrodeos. Então a gente começou a perceber a lógica de como o japonês ele pensa, né? De como ele conecta, né? Todas as coisas. Então a gente estava falando de MA, mas ele já fazia a conexão para um grupo de melhoria que a gente tinha apresentado e já fazia a conexão de uma etiqueta que deveria estar e que não estava. Então assim, eram muitas conexões em pouco tempo, né? E a disciplina de horário, de seguir o que está planejado, né? De não extrapolar a agenda, de se validar uma agenda. Então, assim, foi riquíssimo, né? Riquíssimo. Eu acho que a gente começou a conhecer isso, né? Da importância dos resultados em si. Então, não só aquele gráfico bonito, né? Mas eles conseguiam aprofundar de uma maneira que eles entendiam se aquilo era sustentável, né? E o que estava dando sustentabilidade para aquele resultado que a gente estava mostrando, né? Se isso ia continuar ou não. E o funcionamento era outro, né? Então, essa evolução, assim, foi, eu acho que o diferencial, sabe, Canário? Legal. Foi o diferencial. Legal, Ava. Realmente é intenso, né? É tenso e intenso essa relação com os caras, né? Imagine, né? A gente descontraído, um povo afetivo, um povo que toca um no outro. Apesar desse momento a gente está sendo privado, né? Desses abraços calorosos e que dão energia para a gente, mas nós somos assim e eles são justamente opostos. Então, além de intenso, era tensa essa relação para a gente poder aprender e viver, internalizar esse aprendizado, que é muito importante a gente enxergar as entrelinhas, né? E eu sei que meu parceiro Silvio tem muita história, muita vivência com essa galera dos japas aí junto comigo. A gente tem muito aprendizado, mas talvez tenha tido muito mais tensões do que as que vocês imaginem. Então, Silvio, como foi que isso, né, essa sua relação aportou para o profissional que você é hoje? Né? Se você pudesse assim dizer 2 ou 3 coisinhas fundamentais dessa nossa relação com eles, o que é que você diria? Bom, eu acho que a Ava falou tudo quando ela disse que nós temos que penetrar a forma do pensamento japonês, né? Nós estamos implantando uma metodologia japonesa, né, num país tropical, que tem os seus costumes, as suas culturas. Então, acho que o mais importante é esse conhecimento da forma de pensar do japonês, né? E você começa a entender nas dúvidas que ele tem, nas colocações dele, coisas importantes, né, durante esse contato. Para você ter ideia, eu andava, né, quando eu acompanhava os professores, acompanhei o professor em várias plantas, né, no Brasil, na América Latina, e eu acompanhava o professor com um caderninho, né, como a Ava fez, ó, o caderninho está sempre no meu bolso, né? E nessa época eu lembro que eu dava consultoria no México, e dava treinamento e viajava do México para a República Dominicana, para a Argentina, no Brasil, tal. Então eu tenho 2 caixas grandes de papelão cheia com esses caderninhos que eu exploro até hoje. Eu aprendi muito. É interessante que quando eu implantei o TPM na COFAP, né, foi o modelo caseiro, né, você sabe disso, né, foi o modelo caseiro. A gente não tinha acompanhamento da consultoria.
O professor Imai, ele dava algumas consultorias de esportes e eu também acompanhava ele com um caderninho e ajudou muito. E a gente, em 3 anos, teve um resultado de aumento de produtividade de 105%. Pô, então, no meu inconsciente, eu falei, pô, eu sou o cara, conheço TPM pra caramba, né? Pô, TPM é fácil, né? Tal. Mas quando eu comecei a acompanhar os professores, eu comecei a entender a forma simples, a forma muito humana de implantar o TPM. Né? Aquilo que eu fiz na COFAP dava resultado, tudo bem, mas eu não estava fazendo da forma correta. Aí, quando eu comecei a entender melhor o pensamento japonês, é que eu entendi o verdadeiro TPM. Né? Por isso que eu acho que esse contato, para mim, foi assim importantíssimo para o meu aprendizado. Né? Foi quando eu aprendi mesmo, né, a forma de implantar um TPM de resultado. Legal, Silvio. Grandes experiências, né? Muitas. Coisas assim que terminam marcando a gente. Verdade. Faz com que a gente consiga enxergar isso que está dentro da fala sua, do que a Ava comentou, que teve uma relação muito de proximidade com eles, e que eu comentei também, obviamente, que eu também tive essa felicidade de beber da fonte direta, que é enxergar as entrelinhas. E para isso a gente tem que estar aberto ao novo, né? A gente tem que estar aberto a enxergar a vida e as relações humanas de uma forma um pouco diferente, porque o choque cultural, né, nos leva ou pode nos levar a essa questão, como no início eu ouvia e eu falava muito que nada, isso é coisa de japonês. Não me venha com essa conversa de disciplina, porque isso é uma camisa de força e que tolhe, olha que absurdo, a criatividade das pessoas. O brasileiro é criativo por natureza. Então, isso é um método que vai colocar uma camisa de força na gente. Imagine falar isso para um baiano. Ah, meu irmão, aí você, né? Tá querendo dizer, pare de viver, cara. Vai virar um Jaspion da vida, um Pokémonzinho todo enquadradinho. Né? Eram essas crises que rolavam na cabeça da gente. E particularmente, eu sei que o sul do país é mais centrado em alguns aspectos. Nós, aqui de cima, né, eu, Pablo e Ava, podemos dizer muito bem isso, a gente tem essa veia de descontração e que é meio beira a irresponsabilidade, né? Beira, né? É quase que irresponsável. Então, o meu sofrimento particular em aceitar, enxergar essas entrelinhas e usar isso a meu favor foi muito grande. Eram brigas homéricas que eu tinha com os japoneses, porque eu não me permiti. A partir do momento que eu consegui romper com essa barreira, que era minha, não era deles, era minha, porque eu era o aluno, eu era o aprendiz. A partir do momento que eu aceitei que eu precisava, pelo menos, me permitir enxergar o que ele estava querendo me dizer, para depois eu partir para um julgamento, eu comecei a crescer, comecei a entender as entrelinhas do que está na metodologia. E isso é o aspecto fundamental disso tudo que a gente está colocando, né? Então, acho que aí está a essência do bom profissional de excelência operacional, porque os livros estão nas prateleiras da vida, hoje, né, estão dando assim na cara da gente, porque você dá um clique no Google, aparece lá uma infinidade de informações e de conteúdos. Mas se você não tiver aberto para poder enxergar isso de uma forma diferente, isso não vai ser útil para você e muito menos para a sua organização. Então, acho que esse banho, né, de cultura que os japoneses nos ofereceram, ou seja, ofereceu a América Latina como um todo, aí nesse interregno de tempo, mais intensamente, acho que é fundamental, e como assim, o Brasil viveu muito isso, foi protagonista nesse sentido na América Latina, a gente tem muito para contar. Né? E ao longo da semana a gente vai ter a oportunidade de diversas interações com grandes figuras que viveram esse momento e que hoje são diretores, são CEOs
de grandes organizações aqui no Brasil. Alguns estão fora do Brasil, como vice-presidente mundial, como diretores mundiais das grandes corporações, e que beberam dessa mesma fonte, tiveram a capacidade e a humildade, talvez por isso estejam, né, se destacando nas suas respectivas organizações, de entender a palavra não dita. Isso é um elemento assim que faz um diferencial total e que está dentro desse contexto que Silvio colocou muito bem, das vivências que Ava nos trouxe também pelas experiências vividas aí com nossos mestres japoneses. Agora, claro, a gente poderia ficar aqui contando histórias dessa relação, nesses cerca aí de 12, 15 anos com o Japa. Muita coisa descontraída, muito aprendizado, muita briga, muita tensão, como eu falei, mas infelizmente não vai ser nesse momento. A gente vai ter uma oportunidade ao longo da nossa semana de trazer esses aspectos peculiares da relação com os japoneses e de que forma isso contribuiu para o crescimento dessa cultura de excelência operacional no Brasil. A gente vai ter isso. Recomendo a vocês que fiquem atentos à programação da nossa semana, porque vai ter um momento em que a gente vai mergulhar nesse universo no detalhe. Mas, assim, vamos conseguir nossa conversa, né? Existe uma questão que, por exemplo, na minha experiência, eu um pouco diferente assim de Silvio, e talvez de Pablo, de Ava e de Luizinho, eu não me preparei para ser consultor. Eu sempre me vi nos oferece, que é método, que é entendimento, conhecimento técnico específico, e fazer com que isso chegue nas pessoas, isso sempre foi uma característica muito peculiar de minha parte, né? E talvez esses sejam os pilares fundamentais que contribuem para que uma pessoa possa compartilhar conhecimentos, como são os consultores, né? Mas eu não tinha essa perspectiva. Eu olhava para frente e me enxergava como um engenheiro sênior, né? Um cara que dominasse todas as variáveis envolvidas nos processos petroquímicos. O TPM bateu em minha porta, eu continuei com esse desejo, né? Fui ser coordenador de TPM, mas meu pé na engenharia, né, estava ali fincado, quase que concretado na engenharia. Então, eu fui meio que levado por essa onda e abandonei praticamente esse meu trabalho como engenheiro, né? Então, essa ruptura, às vezes, é brusca, como foi, de certa forma, o meu caso, né? E eu queria ouvir um pouquinho como foi esse processo, né, de migrar para a consultoria, se foi planejado, se não foi. Ouvir um pouquinho aí de Pablo e depois de Luizinho com relação a isso. Vamos lá, Pablo. Como é que foi esse parto? Né? Foi um parto natural ou foi uma cesárea? Veja, como a gente vem conversando aqui, o TPM ele encanta a gente, né? A gente vai vivendo esse universo e se relacionando com as pessoas, percebendo as transformações, tanto da organização, tanto você como profissional e pessoa, e vendo os profissionais evoluírem, e isso contagia, né? A gente vai realmente ficando encantado com isso. E aí, em um momento lá em 2014, 2015, eu comecei a pensar realmente num futuro diferente, né? De me tornar consultor, de tornar esse conhecimento que eu adquiri como um profissional de dentro da indústria, um seletista, no regime tradicional, e virar um autônomo e talvez levar isso para outras organizações. É claro que o meu planejamento ele foi numa velocidade aquém do que precisaria. Então, eu fui meio que, poxa, eu tenho o desejo de me tornar um consultor, mas você vai tocando as coisas numa velocidade talvez aquém do que necessitasse. E aí, 2 anos depois, é aquela história, você é empurrado no palco, né?
e quando você entra no palco, o microfone está na sua mão, não tem como você voltar mais. Então, você realmente tem que se lançar e se dedicar ao projeto. História que eu tinha, sim, o desejo, vinha trabalhando, né? Como eu falei, em 2015, eu percebi que precisava de algo mais na minha carreira, precisava daquela paixão, daquele amor. Eu estava sofrendo um pouco daquela síndrome do domingo à noite, né? Já ouviu falar? Que você fica no domingo à noite já imaginando que na segunda-feira vai ter que trabalhar e você fica nesse ciclo e sente que está faltando alguma coisa, né? Então, esse alguma coisa realmente era, como o Luizinho falou, é conhecer novas pessoas, novos processos, ser desafiado, ser questionado em muitas situações que você não sabe a resposta, mas precisa dar uma resposta, porque o cliente que está do outro lado, ele deseja isso, ele enxerga em você uma solução. Então, estava faltando alguma coisa, né? Então, eu vinha planejando isso, mas quando chegou em 2017, aí realmente eu fui colocado no palco e eu disse, rapaz, agora não tem volta mais não. O pensamento, ele tem poder, as palavras têm poder, né? Então eu vinha falando isso, eu vinha pensando nisso e aconteceu. Então não tem como voltar atrás, né? É verdade, cara. É verdade. Mas é um rompimento, viu, Canário? É como Sim. você falou, é sempre um rompimento, você tem que se reinventar, mas o ser humano, ele é mestre nesse negócio de se reinventar, né? Concordo, cara. Muito bom, Pablo. Luizinho, e você foi cesariana ou foi normal? Foi cesariana, mas depois que aconteceu foi normal, rapidinho, sabe? Aí a gente falava muito lá atrás, né, Canário? Mais de 17, 18 anos lá atrás, que um dia, quem sabe, mas eu tinha consciência de que tinha que ficar com o casco duro, eu precisava aprender muito para poder contribuir. É uma responsabilidade muito grande a gente entrar dentro de uma fábrica, uma empresa, e ter a pretensão de querer ensinar algo, né? Então, mas depois de algumas grandes limpezas, depois de muitas linhas pilotos lançados, de muito expandir dentro dessas empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar, você vai criando meio que coragem, né? Você vai ficando mais confiante. E aí surgiu, eu estava numa cadeira corporativa, numa grande empresa, e surgiu um convite. Viu, velho? Aquela história de ser consultor e tal, vamos! E aí dá aquele frio na barriga, né? Caramba, ser consultor, eu tô há tantos anos, 25 anos em empresa, como é que é isso, né? Como é que você monta uma empresa? Como é que você vai virar consultor e entrar na fábrica de alguém? Mas parece que quando é para ser, né? Tem alguém sempre olhando por nós e o convite veio na parte de vocês e dá aquele frio na barriga, mas depois você percebe que as oportunidades são gigantes, de que aquilo que você aprendeu dentro de uma empresa, você poderia fazer isso, né, em outras. E o que eu mais valorizo, né, desse trabalho hoje é que, na verdade, quando você ensina, você aprende 10 vezes, né? E poder fazer isso em lugares diferentes traz a oportunidade para nós de aprender muito mais. Essa ilusão de que nós, consultores, ensinamos apenas, né? A gente está sempre aprendendo com os colegas, com as pessoas, né? O tempo todo. É verdade, Luiz. Aconteceu comigo. Deu tudo certo, está dando tudo certo, enfim. De uma forma geral, eu concordo contigo. Eu acho que, no fundo, a gente é grato, né, a quem nos dá a oportunidade de compartilhar, porque essa gratidão vem desse aprendizado que você está colocando. Nos remete a uma outra dimensão. Eu acho que em outro patamar, mas a relação é exatamente a que eu comentei agora há pouco sobre a nossa relação com os japoneses, sabe? De se permitir, de abrir a cabeça, de deixar alguns paradigmas, crenças, né, um pouquinho assim, não é abandoná-las, obviamente, porque isso tem um preço muito alto, mas deixá-las um pouco de lado para ver se existe convergência de alguns fatores que possam, inclusive, reforçar
suas crenças e seus valores. Né? Então, abrir esse espaço, as organizações que nos recebem, as pessoas com quem a gente se relaciona, estão contribuindo enormemente para o nosso crescimento. Né? Então, eu acho que é um sentimento realmente... Eu sei que essa palavra está muito em moda, aí já virou até clichê, mas é de gratidão pura, de oportunidade, de um crescimento conjunto que a gente consegue com essa relação. Né? Então, isso é assim, fabuloso. E dentro desse contexto de gratidão, de olhar um pouquinho para referências, né, para mestres, para aprendizado, e olhar um pouquinho para algumas histórias que foram vividas, eu gostaria de compartilhar uma coisinha aqui rápida com vocês. Me permitam, por favor. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Sim? Então, isso é mais do que um reconhecimento, né? É uma reverência a quem oportunizou nós estarmos hoje aqui conversando sobre essas questões. Nós somos, podemos dizer, filhos do professor Jasui Mai, que infelizmente, né, nos deixou, e que foi o meu grande mestre, meu grande orientador. Eu sou o que sou por conta do que ele... Esse é um grande precursor de tudo o que acontece na América Latina com relação a essas discussões. Vai aqui o meu carinho. Infelizmente, o professor nos deixou no início desse ano, mas a minha relação com todo o aprendizado que ele nos ofereceu é eterna. E eu queria trazer isso como um grande referencial de reconhecimento, né, de todos. Essa é uma foto histórica da IMC. Essa foto tem Silvio, que está aqui colocado, e tem Canarinho aqui, junto com toda a equipe que fazia a IMC na época. E junto de mim, nossa parceira Lívia também está aqui como parte da família IMC àquela altura. Algumas outras imagens ao longo da minha vida, de contatos, minha e de Silvio, com o professor. Aqui a minha formação de instrutor TPM, lá no Japão. O Canário está aqui atrás. Como sempre, sou um pouquinho maior que os outros, eu tenho que ficar escondido. Né? Mas aqui o professor Yamashita, que foi quem conduziu todo o processo de formação. E aqui, com muito orgulho, com muita honra, eu, meu mestre maior, e o professor Nakajima, que é vamos dizer, o pai do TPM, né? Quem escreveu os processos que hoje nós bebemos da fonte, que somos fiéis seguidores desse ciclo como consultores. Essa é uma verdade que a FACT traz para o mercado, a interpretação peculiar, mas baseado nos fundamentos originais. E esses fundamentos originais estão diretamente vinculados a esta linha. Japoneses, todos eles que contribuíram com a nossa formação, o professor Imai, que nos ofereceu a oportunidade de ter contato com isso. Então, isso é uma gratidão eterna, um reconhecimento do grande profissional da IMC Internacional, que foi a nossa formadora, que oportunizou a todos nós aqui na América Latina conhecer um pouco mais sobre a filosofia. Tem uma outra... Vocês conseguem enxergar essa outra foto? Sim. Essa aqui é a Ava, né? Essa aqui é uma outra querida, Laíla, que eram as duas na época da coordenação de TPM da Brasil Quirim, no momento em que eles receberam o prêmio TPM nas auditorias que o professor Tokutaro Suzuki, que é esse mestre que aqui está, esteve lá para fazer a auditoria. E eu tenho muita felicidade em ver uma foto como essa,
porque o professor Suzuki também foi o auditor na empresa que eu trabalhei em 1999. Essa empresa ganhou o prêmio TPM depois de 2 dias de auditoria do professor Suzuki, onde foi um MBA, né, intenso em 2 dias de aprendizado com o nosso mestre. E minhas 2 de ter tido a oportunidade de contribuir com o crescimento dessas 2 profissionais belíssimas. Alguns exemplos, né? Isso aqui é uma auditoria de prêmio TPM, onde nós temos os consultores japoneses. O professor Suzuki está aqui mais atrás. Perceba que esses são sinais de humildade. O professor Suzuki, o grande mestre de TPM no mundo a esta altura, ele era a maior referência, está atrás do outro auditor, que é um professor de uma universidade lá de Tóquio. Ou seja, ele reverencia a sabedoria do professor. Então, isso é uma linguagem não verbal e que a gente precisa entender. Nessas simplicidades é que está a grandeza do TPM. Então, nessa foto me chama muito mais a atenção esse comportamento de reverenciar a sabedoria, de se colocar, né, como um aprendiz e deixar o mestre conduzir o seu processo. Essas são apresentações, são os casos de melhoria que estão sendo apresentados. O ambiente do TPM é assim, vocês podem ver, simples. Isso aqui é papelão, né, colado com papel, com todo carinho, com todo amor, com todo cuidado, mas que denota uma história rica que foi vivida, né, nessa organização. Curtir, brincar, viver, né, é coisa do brasileiro, né? De baiano, então, isso é quase que mandatório. Então, estão aqui as 2 com um grande mascote que representa toda essa energia, toda essa relação que a Skin Cariol e a Brasil Kirin tinha com o TPM. Segue hoje com a Heineken, mas essa foto mostra um pouquinho, né, de quebrar o gelo. O ambiente industrial não precisa ser um ambiente sisudo, onde as pessoas se tratam com números, absolutamente. Isso o TPM nos ensina muito. Mais uma foto só para compartilhar um momento de auditoria, de ensaios, de preparação para a condução das atividades, de forma simples, sem muita preparação, né? Sem shows pirotécnicos, mas com um conteúdo sólido, perene, que garante a continuidade dos processos. Tá? Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse nosso fechamento, tá? Para que a gente possa dar voz aos participantes, a gente precisa parar de conversar. Então, para fechar o nosso bate-papo, eu queria ouvir um pouquinho de vocês e agora ouvir um pouco assim de uma forma livre, de uma forma espontânea, de uma forma descontraída, se assim vocês preferirem. A gente está vivendo um momento de extrema dificuldade. A gente tem tido muitas perdas no mundo inteiro, né? Da coisa mais preciosa que existe, que é a vida humana. É uma situação que está batendo na nossa porta a todo momento e que isso fez com que nossas vidas se transformassem, né? E claro que a gente precisa tirar aprendizado desses momentos de dificuldades também, né? Não esqueçamos que a Toyota, por exemplo, que é um grande referencial que todo mundo usa, quem trabalha no ramo da excelência operacional tem a Toyota como sua referência. A Toyota começou a crescer na crise, no pós-Segunda Grande Guerra Mundial. A Toyota bateu as portas da falência e foi buscar internamente, né, uma leitura peculiar dos seus processos para poder superar essas dificuldades. E isso se transformou em todo esse universo da excelência operacional presente no mundo inteiro. Então, as crises trazem oportunidades, né? E
começar da mais novinha e terminar com o mais experiente. Né? Ava, por favor, suas considerações finais, querida. Como que você vê, de que forma a excelência operacional pode ajudar a gente e dê o seu alô para a galera. Por favor. Então, as fotos ali me emocionaram, né? Foram momentos assim intensos, né? E apaixonantes de serem vividos. Eu acho que assim, se a gente encarar a excelência operacional como um caminho, né? Um aprendizado contínuo, a gente já tem meio caminho andado, né? Digamos assim. Né? Se a gente está sempre buscando, né? O melhor, sempre buscando melhorar. E como a gente viu aqui, né, de maneira simples e direta, né, focando no objetivo sem perder a nossa essência, que foi uma coisa que eu aprendi muito nesse contato com os japoneses, né, nesse contato mais intenso que a gente viveu lá na fábrica, que foi justamente isso, né, como implantar um método sem perder a nossa essência. A partir do momento que a gente não perde a nossa essência, que a gente criou lá o mascote do zero e a gente, né, criou alguns outros cases. Então, por exemplo, dentro de acho que foi a segunda auditoria, a gente colocou um case de gestão, né? E todo mundo falou assim, mas vocês vão falar de gestão? Então, assim, eu tive a oportunidade de falar TPM para o professor de TPM. Né? Então, imagine a responsabilidade, né? Contando como foi a história de TPM naquela fábrica até aquele momento. E, assim, ele gostou muito, sabe? Muito. E eu acho que isso facilitou até o decorrer da consultoria, ou da própria auditoria, né? E assim, aí no final dessa auditoria, ele deu uma lição de vida, assim, muito enriquecedora, que foi assim, a gente teve, acho que foram 9 cases, ou foram 10, né, ao longo do dia, 2 dias intensos, pesados, então assim, todo mundo exausto, ninguém aguentava mais nada, e aí o professor, ele foi lá e fez 1 hora de palestra. Mas 1 hora compartilhando o conhecimento, 1 hora falando, e eu olhava assim e falava, meu Deus, e ele falando assim, que o projeto de vida dele. Aí eu falava assim, não, é uma lição de vida mesmo, porque assim, eu nova, pensando, poxa, vou fazer minha segunda pós, esse ano não, talvez, aí vem aquele senhor de idade e fala assim, ó, o meu projeto de vida agora é implantar o TPM na construção civil. Caramba, ficou todo mundo assim, eu falei, é uma, né, essa determinação, e eu acho que isso tem tudo a ver, né, com a excelência operacional, né, é de você enxergar que é um caminho, né? E não um ponto final. Ah, não, meu resultado está ótimo e eu parei por aqui. Não, então é um caminho e eu acho que tem tudo a ver com essa lição de vida, né? Que ele deu para a gente assim no último dia de prêmio, né? De auditoria do prêmio. Legal, Ava, muito bom, viu, minha querida? Obrigado por aceitar nosso convite e estar fazendo parte desse time de feras aqui da FACT. Eu que agradeço, Canário. Valeu, querida. Muito honrada de estar com vocês. Todos nós, viu? Pablito! Sua vez, meu compadre. Simbora, garoto. Olha, bom, eu vejo esse momento que nós estamos vivendo e eu tiro 3 grandes aprendizados da excelência operacional e desse caminho que a gente vem trilhando há tantos anos, né? Primeiro é que o caminho da excelência operacional não é um produto de prateleira, né? Não tem uma resposta pronta, não tem um projeto de implantação pronto. Então, assim como nós estamos vivendo esse momento, nós precisamos construir uma solução. E nós estamos construindo esse aprendizado desse ambiente de excelência operacional para esse momento que nós estamos vivendo. Um outro aprendizado que eu tiro desse momento e da excelência operacional é o fato de você olhar o outro como a solução do problema. Então, para a excelência operacional, o envolvimento de todos é fundamental. Então, é um pouco disso que nós estamos vivendo, né? Não adianta eu me proteger se o outro não se protege. E aí, o ambiente de excelência operacional traz muito isso. Você
ir para o Gemba, olhar as necessidades, as restrições do processo para resolver seus problemas. Esse é um aspecto fundamental, né, que eu vejo nesse momento. E o terceiro aprendizado, é a disciplina e a crença no método. Então, nós temos aí vários debates, né, de que a solução é uma, a solução é outra. Precisamos ter disciplina em cumprir algumas regras, independente se você concorda ou não com essas regras. No ambiente de excelência operacional também tem uma série de regras que precisam ser cumpridas, independente do seu pensamento, da sua crença em relação àquela regra que foi determinada. É importante que haja essa crença no método, assim como esse ambiente que nós estamos vivendo agora, essa crença de que todas essas medidas que estão sendo tomadas vai nos tirar desse cenário, né? Então, são esses 3 grandes aprendizados que eu tiro desse momento, e que, se eu não fosse um profissional de excelência operacional, talvez eu não pensasse dessa forma. Isso me faz pensar certamente dessa forma pelo fato de ter vivido várias experiências. Perfeito, Pablo. Excelente, cara. Muito obrigado por sua contribuição, viu? Você Obrigado tem a você. agregado bastante ao nosso time. A gente está extremamente feliz com tudo que a gente tem feito e comungamos dessa mesma filosofia, dessa mesma leitura sobre esse processo duro que nós estamos passando aqui, né? Massa. Muito bom. Obrigado, meu velho. Obrigado. Valeu, Luizinho. Como é que você está enxergando esse momento? Você, diferentemente de nós, né, está vivendo agora exatamente essa realidade dentro de uma fábrica. Além de nosso consultor, de nosso instrutor, o Luiz hoje está atuando em uma organização industrial, responsável pelas operações de um grande negócio. Então, ele tem uma possibilidade de nos oferecer, como profissional de excelência operacional, de TPM, como vocês conheceram, mas vivendo efetivamente essa realidade que está afetando a todos com uma visão muito particular. Então, eu queria que ele compartilhasse um pouquinho disso rapidamente para a gente fechar essa participação. Luiz, com você, meu velho. Bom, que eu digo a vocês, e eu tenho dito aqui na fábrica, infelizmente, desde quando isso começou, a gente teve que desligar pelo menos metade da fábrica. Estou com metade do quadro, e desligar pai de família e mãe de família é sempre difícil. Acho que é uma missão que nós, né, que já fomos executivos e profissionais, sabemos disso. Mas também é a hora da gente enxergar isso como uma grande oportunidade para todos, né? Eu vejo tudo que está acontecendo com um olho positivo, né? Do ponto de vista de que nós vamos se tornar melhores seres humanos, né? Para dar valor a coisas que talvez a gente não dava tanto, para que mais do que nunca a gente valorize pessoas, né? E aquelas que fazem realmente a diferença é que vão virar esse jogo. Eu falo muito aqui que é a hora de separar os homens dos meninos, né? É a hora da gente avaliar realmente quem quer estar no jogo e quem quer participar desse desenvolvimento. E a metodologia traz para a gente uma clareza muito forte, como a Ava falou, de um caminho que tem que ser seguido, né? No momento de dificuldade, se você tem clareza das perdas e daquilo que você... é muito mais fácil, né? É menos nebuloso a gente saber aonde e como nós devemos seguir esse caminho. Eu vejo que nós nunca mais seremos os mesmos. Parece ser repetitivo, né? A gente tem ouvido isso, mas todos nós profissionais, né? Esse momento que está acontecendo conosco agora, né? Talvez a gente não fizesse isso antes, se tudo isso não tivesse acontecendo. Tendo a oportunidade de dividir coisas com as pessoas que estão aí conosco hoje, dedicando esse tempo. Ou seja, a gente tem milhões de oportunidades de fazer tudo melhor do que a gente fazia antes, né? Eu consigo enxergar muita coisa positiva. É claro que, guardando as devidas proporções, a gente sabe que muita gente perdeu pessoas amadas e queridas, e a gente sente por isso, mas a gente que fica tem a missão, e é isso que eu digo, né? Nós temos a missão de honrar aqueles que foram.
para que a gente faça essas fábricas crescerem, para que a gente gere novos empregos, para que a gente contribua com o desenvolvimento de pessoas, para a gente virar essa mesa, né? Então, esse é o caminho. E a excelência, né, e o método nos dá essa orientação de como fazer. Enfim, é um pouco do que eu sinto e o que eu tento fazer diariamente aqui, né, com o meu time aqui, onde eu estou nesse momento. Doido para voltar a poder dar consultoria fora, né? Quando tudo isso passar, eu com certeza estarei aí de novo com vocês. É um momento, né? Mas é uma coisa que eu acredito demais e, na verdade, é um grande problema, porque quem embarca nisso não consegue mais pensar de outra maneira, né? A gente tira esse óculos agora e não consegue voltar, né? Sem ele, que é o óculos que a gente fala tanto do TPM. Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos, né? A gente está sempre à disposição para dividir e aprender com todos vocês. Canário, Silvio, Lívia, meus parceiros, valeu, tamo junto. Tamo junto, Luizinho, muito obrigado, meu amigo, irmão, molequinho, me permita. É isso aí. Valeu, acho que é por aí, a leitura é essa. A gente tem sempre oportunidades na vida, né? Eu queria ouvir um pouquinho do meu mestre, meu parceiro, meu amigo, meu sócio, contemporâneo, Silvio Godoy. Como é que você também, que recado você gostaria de dar, baseado nessa experiência larga que nós temos? Parte dela a gente conseguiu compartilhar aqui. Seu fechamento, meu velho, por favor. Vamos lá. Bom, eu não posso falar muito porque essa semana, no dia 28, a gente vai ter um webinar que está muito relacionado ao tema, né? Rotina em tempos de crise, como conciliar. Tem muita relação com esse momento que a gente está vivendo, né? Nós trabalhamos com algumas empresas com atividades essenciais que não podem parar, né? Então, essas empresas não podem parar. E uma coisa que a gente observa, acompanhando tudo, né, essas atividades, é que o papel do líder ele é essencial nesse momento. Ele está tomando conta de pessoas que estão lá, né, correndo riscos, né, com tudo isso, cuidando, lógico, né, de todos os da asepsia, do uso de máscara, né, de todos os cuidados importantes nesse momento. Mas as pessoas estão lá, estão trabalhando e o líder está lá. Então, essa aproximação do líder com a sua equipe está aumentando muito nesse momento, né? E a gente fala muito nisso, né? Que é um momento diferente de tudo que a gente já viveu, né, na nossa vida, que é essencial que todos sejamos criativos nesse momento. O TPM ele usa muito esse modelo, né, de desenvolver criatividade, de desenvolver conhecimento, né? E alguns estudiosos, inclusive, falam que o Covid-19 está causando uma aceleração do futuro. É isso que a gente está fazendo aqui, um evento via internet, se reunindo, né, conversando com as pessoas. É um exemplo disso. Isso nunca foi feito, agora está começando, mas é importante que a gente comece a buscar alternativas para continuar vivendo, continuar trabalhando e continuar crescendo, né? E a gente sabe que, como o Luiz falou, nada será como antes, né? Eu acredito que muitos paradigmas serão quebrados, estão sendo quebrados nesse momento, né? Agora, uma coisa que é legal, e isso eu sempre falei, né, nas palestras, nas consultorias, né? A gente não implanta TPM numa máquina, a gente não implanta TPM numa fábrica, num sistema, nós implantamos TPM nas pessoas, né? Então, o TPM tem alternativas. Se nós implantamos TPM nas pessoas, e as pessoas têm um potencial infinito de criatividade e de conhecimento que elas podem explorar, soluções existem e a gente vai encontrá-las, né? Como a gente tem feito. Nas nossas reuniões, na FACT, a gente tem discutido muito essas questões na nossa atividade também. Então, e por acreditar muito no ser humano, eu tenho certeza que as coisas vão melhorar.
vão ser melhores. O nosso trabalho, qualquer ramo de atividade vai ser um trabalho melhor, né? Então, apesar de ser um momento difícil, mudando alguma coisa dentro da gente, né? E a gente vai conseguir sair dessa. Tudo bem? Obrigado, cara. Obrigado pela oportunidade, Valeu. pessoal. Que é isso, Silvão. Com toda a energia e emoção que nos move, nós somos assim, intensos, carinhosos, vibramos, participamos, temos plena convicção que a gente vai superar todas essas dificuldades com união, com amor, com fé nas pessoas, fé na vida. Tamo junto, parceiro, até o fim. Bom, gente, nós vamos... tem uma perguntinha que foi feita aqui pelo Ricardo, e eu queria que, mesmo com toda a emoção presente, que Silvio me ajudasse a respondê-la, tá? Ele pergunta, de uma forma geral, quais são os principais obstáculos que nós, como consultores, enxergamos dentro das organizações no processo de implantação do TPM. Eu acho que a gente poderia resumir em 2 ou 3 coisinhas, Silvio. Eu queria que você desse a sua opinião sobre esse questionamento que o Ricardo Moilovski mandou para a gente. Por favor. Uhum. O Ricardo. Sim, Ricardo, um sim. abraço. Saudade de você. Logo, logo a gente está aí. Bom, eu acho que um dos pontos assim fundamentais, isso acontece muito, né? O Canário depois pode comentar a respeito, é o envolvimento do nível da alta gerência, né? Se você não tem o dono do negócio comprometido, né, isso tem um impacto muito grande na implantação do TPM. Então, eu acho que o mais importante, né, é que esse líder, né, esse dono do negócio, seja um diretor, um CEO, um presidente, que conheça a metodologia e que esteja disposto, né, a implantar para convocar esse compromisso de toda a organização, né, para que a metodologia seja implantada inicialmente na produção e depois expandir para toda a organização. Então, eu acho que esse é um ponto, seria um ponto importantíssimo. Tá? Beleza. Muito bom, Silvio. Não, assina embaixo. Acho que esse é um aspecto que sempre a gente se depara quando trabalhamos contribuindo com o desenvolvimento de excelência operacional através do TPM nas organizações. Né? Estamos aqui partindo para o nosso encerramento. Né? Nós gostaríamos de agradecer bastante a participação de todos, a paciência, a oportunidade que vocês nos deram para compartilhar um pouco da nossa história, quem somos nós, como nós enxergamos esse ambiente de excelência operacional. Temos uma vasta caminhada ao longo desse processo aqui no Brasil, na América Latina. Espero que vocês possam participar dos outros eventos que nós vamos ter ao longo da semana. Esse foi somente o primeiro, nosso primeiro bate-papo, a apresentação, né, da nossa equipe, lateral direito, zagueiro, meio de campo e o centroavante goleador. Então, estamos aí essa semana. Vocês têm toda uma programação, né? Se liguem nessa programação. Hoje ainda, como o Silvio comentou, às 19 horas, nós vamos ter um webinar onde ele vai falar sobre o processo de manutenção e de que forma o TPM pode levar esse processo à excelência. É um tema de amplo domínio de Silvio, da gente. Vocês vão ter oportunidade de ter uma interação legal com relação a esses aspectos. Amanhã, na terça-feira, nós temos 3 eventos, né? Nós vamos ter um outro bate-papo, vamos falar essa mesma visão que nós tivemos com a equipe FACT, com alguns, me permitam, colegas, alguns dinossauros do TPM aqui na América Latina, pessoas que viveram esse momento desde a sua origem, desde quando os japoneses começaram a vir ao Brasil. O professor Seiichi Nakajima esteve aqui no final da década de 80, fazendo algumas palestras para os empresários brasileiros. E a emoção passa também por mim, porque eu estou vendo um filme na minha cabeça aqui agora falando disso. Amanhã a gente vai falar sobre isso.
Às 16 horas temos um debate sobre o desenvolvimento de competências. Nós falamos tanto de gente aqui, como que a gente prepara nossa equipe para poder fazer frente a isso. Por favor, fiquem à vontade. Às 19 horas de amanhã vamos ter um webinar, a relação 5S com excelência operacional, se existe um pré-requisito, se existe alguma relação de prioridades. Na quarta-feira vamos ter 2 eventos, né? Vamos falar tecnicamente um webinar onde Pablo vai discorrer sobre o LCC, o Life Cycle Cost, um tema importantíssimo dentro das organizações e que é pouco relevante nos processos de projeto. A gente gostaria de oferecer a vocês uma leitura particular sobre isso. E às 4 horas vamos ter uma outra conversa sobre um tema também que é extremamente espinhoso dentro de algumas organizações. O que é que eu faço? Lean, TPM, WCM? O que é que pode me ajudar mais? Então, a gente vai ter uma conversa bastante aprofundada sobre esses elementos com um mestre no assunto, o Frank, que é um gerente regional da Ball Corporation, que vive esse contexto e tem muito aprendizado para compartilhar conosco numa conversa como essa que nós tivemos aqui. Na quinta-feira, vamos ter mais 3 eventos. O primeiro, um debate, onde Silvio vai discutir sobre essa rotina em tempos de crise, como ele comentou, com o Daniel Lucon, que é o gerente de qualidade TPM da Penha Embalagens, né? Que está passando por um momento, dando as dificuldades desse momento. Daniel vai poder compartilhar com Silvio essas percepções. Às 4 horas, na quinta-feira, vamos ter uma conversa, um bate-papo com dois personagens desse processo histórico aqui no Brasil, do TPM, e por que não dizer no mundo. Um deles é o Norio Yamakami, que é um intérprete japonês-português que viveu tudo, absolutamente tudo, e tem muita historinha boa de bastidores para compartilhar com a gente, para trazer essa contribuição do olhar cultural por trás do TPM. E para trazer o outro lado da moeda, aquele que viveu e vive esse ambiente fortemente, o Rogério Pacheco, que é um profissional que hoje ele é gerente geral de melhoria contínua da Mondelez Internacional. Hoje ele está sediado na Suíça, comandando esse processo de excelência operacional em todas as fábricas no mundo da Mondelez, que começou aqui no Brasil, em Campinas, em Valinhos, mais precisamente, e vai poder contar um pouco desses causos ou cases associados à relação com os japoneses e com o TPM, na história da vida dele. E para dar uma relaxada, que ninguém é de ferro, né? A gente precisa dar uma relaxadazinha. Na quinta-feira, às 19 horas, vem o que a gente chamou de happy hour. É um momento que a gente vai falar sério, mas também vai falar de forma descontraída. E nada melhor do que fazer isso com 3 mulheres maravilhosas, empoderadas, que vivem desse ambiente do TPM, que crescem nesse ambiente de TPM, que tem muita história boa para contar. Então, nós vamos ter um bate-papo regado a algumas coisas boas. É uma surpresa para vocês que participarem desse happy hour. Além de quebrar um pouquinho, né, a sisudez das apresentações com muito homem, a gente vai ter 3 mulheres maravilhosas. Já tivemos uma pequena dose com a Ava hoje, e na quinta-feira a gente vem com mais carga, com mais peso, com Érica Carvalho, que é gerente em uma fábrica da Nestlé nos Estados Unidos, e ela vai compartilhar a história de vida dela como mulher, como negra, vindo da periferia, e como o TPM a ajudou a se mostrar para o mundo, né? E ganhar o mundo, né? Lá dos Estados Unidos. Ela vai dar uma conversada com a gente, vai ser muito interessante. Uma outra, vamos dizer, cria nossa, né? Minha e de Silvio, que é a Juliana Pamplona, amiga do peito, querida, vai poder também contar a história de vida dela, de nordestina, de coração, né? Como é que ela viveu esses momentos todos que a gente compartilhou aqui, né? E Lilian Barbosa, né? Nordestina também, do coração, que está há menos tempo dentro do processo de TPM, mas
não com menos intensidade do que todos. Então vai ser um bate-papo descontraído, agradável, muita risada. Eu vou ter que segurar a minha onda porque a carada vai ficar daquele jeito, né? E na sexta-feira, para a gente fechar a nossa semana, nós temos 2 eventos, um debate importantíssimo, onde Silvio vai debater com Gileno Correia, que é um profissional da mais alta competência, viveu esse ciclo e vive esse ciclo do TPM no Brasil há muitos anos. Nosso companheiro, parceiro, amigo pessoal, tem muita história, muita competência para colocar a serviço de vocês. E juntar essas 2 feras aí, Silvio e Gileno, vai sair coisa boa. Então, chamo a atenção para esse debate. Vai ser muito bom falar sobre um sistema de gestão e de que forma esse sistema se sustentam. Quais são os pontos principais para isso, tá? E para encerrar a nossa semana, cara, vem um bate-papo, né? Um talks que vai falar do Gemba Alta Direção. Nós vamos falar com um amigo, né? Uma pessoa que eu particularmente sou apaixonado pela história dele, pelo jeito de ser, pelo homem e pelo profissional que é Ronaldo Ribeiro. Um mineirinho, gente boa, coração, gente demais e que tem muita história boa. Vai ser um prazer enorme eu poder conversar e compartilhar com vocês a história de vida desse profissional. Hoje ele é CEO de uma organização, um profissional que começou como estagiário e hoje ele é CEO, e esse caminho que passou por uma volta ao mundo não foi em 80 dias, foi em mais tempo, mas ele girou o mundo e, vamos dizer, voltou para casa, voltou para Minas Gerais dele e tem muita coisa boa para a gente compartilhar. Então, esse é um pouquinho da nossa semana, tá? Queria agradecer de coração a minha equipe, a nossos parceiros, minha galera, né? Assim a gente fala aqui na Bahia, essa é a minha galera. A FACT é assim, é forte, é emoção, é carinho, é amor, tá bom? Siga-nos, fiquem atentos a essa semana. A gente se compromete com vocês a entregar coisa boa, tá bom? Nossas redes sociais, nossos telefones, fiquem à vontade para entrar em contato. Os nossos e-mails também estão à disposição. Muita gratidão a todos. Fiquem com Deus. Fiquem em casa, se possível, se cuidem, saúde, energia e vamos superar esse momento difícil, tá, gente? Obrigado, um beijão, dá um tchau aí, galera. Aí, rapaziada, fiquem com Deus, tamo junto, hein? Beijo, tchau.